Hoje o vídeo é sobre o CDI-B11, um ETF de renda fixa. Nós temos outros ETFs similares, eu já falei de alguns aqui no canal, mas esse é com a menor taxa de administração, então eu achei interessante trazer um vídeo dedicado a ele. Então vem para o vídeo que você vai aprender o que é esse ETF, como ele pode ser útil na sua carteira e por que vale a pena ele para o longo prazo também. Vou começar apresentando e deixando aqui na tela para vocês verem que ele é um ETF do Itaú. O ticker dele é CDI-B11 e ele segue o índice ITNAU, TEVA, ITBR, Selic, IPCA, Target 800. É aquele famoso ETF que tem a maior parte da carteira em Selic, um produto que não oscila, com 10% da carteira com IPCA longo, que é para garantir os 15% de imposto de renda. Exatamente esse produto aqui. Nós temos outros similares, eu vou falar deles aqui rapidinho também no vídeo, mas vem comigo porque tem um diferencial entre eles bem grande. Esse ETF foi criado agora, no começo do mês de junho, já tem 55 milhões de patrimônio líquido, então é um bom ETF e já conseguiu captar bastante. Eu já investiria nesse ETF, que eu já falei em outros vídeos, que eu só invisto em ETFs acima de 20 milhões, então esse já dá para eu começar a investir. Tem um volume de negociação diária de 2 milhões, o que é muito bom, e a taxa de administração, a taxa global de administração mais a taxa de custódia é de 0,15% ao mês. É o mais barato entre todos os ETFs que seguem um índice parecido. Eles não seguem um índice bem igual, mas no final das contas vai dar muito parecido. A diferença entre eles vai ficar em 1 a 2% no final do patrimônio, então não faz diferença entre escolher um ou outro. Só pelo índice. A diferença vai fazer pela taxa de administração. Aqui nós temos algumas vantagens que o Itaú descreve para a gente, que é previsibilidade de baixo risco, de fácil acesso, ela é negociado na bolsa, por isso que é um ETF. A taxa de performance, a taxa de administração é de 15%, como eu já falei, e o investimento começa na casa dos R$100. Hoje a cota pode estar em R$102, R$103 já. E o que mais importa é os 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital em qualquer período investido, sem IOF e sem comicotas. Esse é o grande diferencial desses produtos de ETFs de renda fixa atrelados a Selic com 10% de IPCA+. Porque se você deixar num fundo de investimento, você vai ter o comicotas, e isso é muito ruim para o seu patrimônio no longo prazo. E aqui a composição da carteira, bem rápido a gente vai passar. A maior parte é LFT, como eu já falei, e 10% em NTNB. Não chega nem a ser 10, é 9,42. Mas tem que ter esses 9,42 para conseguir a vantagem tributária. E assim, não precisa ter medo desses 10%, 9%, porque a diferença no final do período, se você permanecer investido para um longo prazo, a diferença é que vai ser, ou ele vai render 97% do CDI, ou ele vai render 103% do CDI. Depende da janela que você entrar nele, mas vai ficar muito próximo, pessoal, menos de 5% de erro, então vale muito a pena, é muito próximo da Selic, então é um produto muito bom na minha opinião. Agora a diferença entre o CDI-B11 e os dois outros ETFs que seguem um índice muito parecido, que é o LFTB11 e o AUPO11. Ambos os outros dois têm taxa de administração próximo dos 0,20%, esse é 0,15%. Então é 0,05 mais barato que os outros dois. E essa é a vantagem. E, muito sinceramente, é a única vantagem. Porque todos são grandes, todos têm liquidez, todos seguem muito próximo, muito aderente ao benchmark. A diferença é o valor da taxa de administração que as gestoras cobram. Lucas, essa taxa de 0,05 vai fazer diferença no final de 30 anos investindo nesse ETF? Não, também não vai fazer uma diferença tão grande, pessoal. Mas tendo a opção de uma taxa mais barata, por que você vai pagar um pouco mais caro? Vamos forçar as outras duas gestoras a baixarem o seu preço. E aí todas competem de igual, e aí realmente não vai ter diferença nenhuma se a taxa de ambas forem iguais. Agora, vale a pena vender algum desses outros dois ETFs que você já tem para investir no CDI-B11? Não, também não vale. Pagar um imposto de renda adiantado não que é bom. Então mantenha os que você já tem, e os novos aportes você pode fazer no CDI-B11 enquanto as outras gestoras não baixam a taxa de administração. É essa estratégia que eu vou adotar para minha carteira. E é isso que eu tenho para falar sobre o CDI-B11.
Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Compartilha com aquela pessoa que está precisando dessa dica e comenta para mim o que você acha desse tipo de ETF. E um avisozinho rápido. Eu estou gravando, eu já estou na terceira aula gravada sobre ETFs de renda fixa. Então se inscreve no canal para você não perder quando eu postar o meu mini curso sobre ETFs de renda fixa. E vai ser gratuito. Eu vou postar aqui no YouTube mesmo, 100% gratuito. E você vai poder assistir isso. Você só precisa estar inscrito no meu canal para conseguir receber essa notificação. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo, pessoal. Até lá!